Perdeu hoje Antônio Delfim Neto, aos 96 anos. Estava internado desde a segunda-feira da semana passada, com complicações no estado de saúde. Delfim Neto foi durante tanto tempo colunista aqui da Rádio Bandeirantes, uma das pessoas mais consultadas por esta emissora para não só falar de economia, mas para falar sobre política, relações do governo com a sociedade, e sempre foi muito, ao longo da fase mais recente, que eu poderia dizer, nos últimos 10 anos, um porto de ponderação, digamos assim, nas coisas que envolviam a relação do poder público e as nuances da política. Mas Delfim teve ao longo de toda a vida a ocupação de cargos importantíssimos em outros governos, em outros regimes. Foi ministro da Fazenda nos anos de 67 e 74, no governo de Arthur da Costa e Silva. Ele participou da assinatura do documento que culminou com a edição do AI-5. Depois de um tempo ele disse isso aqui sobre esse tema. Se as condições fossem as mesmas e o futuro não fosse opaco, eu repetiria. Eu não só assinei o ato 5, como assinei a Constituição de 88, das quais, aliás, eu fui o relator de princípios. O economista foi embaixador do Brasil na França, depois retornou ao governo em 79 como ministro do Planejamento e da Agricultura. Uma das metas do superministro era, na época, derrubar a inflação. A minha esperança é que possamos ir reduzindo gradualmente a taxa de inflação no correr de todo o governo do presidente Figueiredo. Nós vamos conversar com as pessoas que têm importância no mundo dos negócios, mostrar a estratégia que está sendo adotada para conseguirmos atender aos 3 grandes problemas brasileiros: o problema da inflação, o problema do balanço de pagamentos e o problema da adaptação da economia à escassez de energia. Mozaidan, ministro Delfim Neto, participou de diferentes momentos da nossa história, alguns de páginas que a gente não gostaria de lembrar, de governos com páginas que a gente não gostaria de lembrar, e depois, como ele disse, foi o mesmo ministro que assinou o AI-5 e a Constituição de 1988. As coisas não se anulam, né? A assinatura e o trabalho que teve como relator, exatamente no artigo 5º da Constituição, isso não apaga a assinatura dele no ato institucional número 5. O Delfim viveu 96 anos, então ele teve experiências diversas na vida pública e contraditórias. Algumas pessoas têm uma vida tão mais longa, porém uma vida linear, ideologicamente, e, digamos, com uma coerência quase inabalável. No caso do Delfim, não. Foi uma vida cheia de mudanças, inclusive de conceitos, de concepções. Ele ficou 7 anos no Ministério da Fazenda, exatamente no período de maior repressão, já no governo Costa e Silva, principalmente, claro, com o AI-5, aí já no momento derradeiro do governo Costa e Silva, porque foi assinado em dezembro de 68, então seus efeitos começam a ser sentidos em 69, e no governo Médici, durante todo o governo Médici. E foi o Médici, inclusive, quem deu um jeito de fazer com que o Delfim ficasse com a embaixada brasileira em Paris, porque o Geisel não quis o Delfim no seu ministério. O Geisel, aliás, ele rompeu com muitas coisas que estavam assentadas, né, quase cristalizadas no governo Médici, em vários aspectos. Né? Foi o Geisel, por exemplo, que avisou: quando eu chegar à presidência eu não quero Ustra no doicode, né? Quero ele fora de lá, porque ele é um torturador. E o Delfim volta com Figueiredo para ser ministro do Planejamento. O Delfim era uma pessoa muito inteligente e não há dúvida que foi um grave erro não só assinar o AI-5, mas ter participado tranquilamente de 2 governos dentro do regime militar que matavam, torturavam, perseguiam. E não basta dizer: não, mas eu era da área econômica. Não é?
Afinal de contas, você estava numa estrutura que era responsável por tudo aquilo. De qualquer maneira, o Delfim ele fez revisões, e ele era dado a revisões. Aquilo que a gente vê no Weber, no Kant, que contestam suas próprias afirmações, né, feitas páginas antes, o Delfim era capaz disso. Eu fiz uma longa entrevista com ele há cerca de 20 anos, e ele mostrava isso, capacidade de dizer errei aqui, errei ali. Ele apresentava um argumento, se você contestasse o argumento com um argumento melhor, com um contra-argumento pertinente, ele aceitava, ele dizia, tem razão, e isso é interessante, isso mostra honestidade intelectual. E depois virou eleitor do Lula, defendeu o Lula, inclusive comemorou quando o Lula foi solto e quando o Lula pôde voltar a concorrer, etc. Enfim, ele teve uma trajetória de muitas faces, né? E é, sem dúvida, uma das figuras mais importantes da política brasileira e particularmente da administração econômica pública nos últimos 60 anos, Ronald. 3 horas, 29 minutos e meio.